Graça e paz, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso culto online. Nós estamos aqui no canal Mensagem Diária e seja muito bem-vindo aqui conosco. E eu queria compartilhar com você nessa acolhida do culto, né? Nessa mensagem de boas-vindas a todos vocês que acompanham, a todos vocês que estão conosco na igreja também. Eu queria compartilhar com você uma palavra que está em Salmos 37, 23. Salmos 37, 23. Diz assim: O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Glória a Deus, né? Deus, a palavra diz que Deus nos dirá o caminho que nós devemos seguir. E Ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho, para que Ele seja o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas somos nós que temos que trilhar, que fazer esse caminho, que andar no caminho do Senhor. Uma caminhada com Deus sempre se desenvolve através da obediência. De cada vez, cada etapa, cada degrau que nós subimos é um passo de fé, um passo de obediência. Algumas pessoas nessa caminhada já querem um projeto pronto. E isso não existe. Por quê? Porque Deus nos fala que nós temos que caminhar, ganhar o dia, a cada dia ter um dia, a todos os dias fazer a escolha certa, não andarmos ansiosos de nada, mas buscarmos a Deus em primeiro lugar. E quando nós buscamos, o Senhor firma os nossos passos, porque a nossa conduta agrada ao Senhor. E Ele diz assim: ainda que tropecemos, ainda não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Pela fé, nós damos o passo que o Senhor nos mostrou. E Ele vai nos mostrar o próximo passo que nós temos que dar. Às vezes, nós podemos cair ou tropeçar, mas Deus nos segura pela mão direita. Nós prosseguimos na força do Senhor e do seu poder, sabendo que todas as vezes que nós nos encontrarmos numa bifurcação, que é a tomada de decisão, Ele nos mostrará o caminho que nós devemos seguir. Por isso, siga nesse caminho, trilhe esse caminho. Um caminho, muitas vezes, ele é esburacado, muitas vezes nós temos que pular obstáculos, subir montanhas, descer em vales, mas o Senhor sempre está conosco mostrando o caminho. Ele mostra o caminho através da sua palavra. Que essa palavra entre no seu coração. Você que está me ouvindo, se você está afastado do Senhor, se você está trocando o Senhor pelas coisas do mundo, pela soberba da vida, volte, Ele está te mostrando o caminho. Ele firma os passos, Ele firma os seus passos quando a sua conduta o agrada. Deus quer o seu coração. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças. Graças nós te damos por ter enviado o teu Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho, para nos libertar, Pai, das coisas do mundo, da soberba da vida, Pai. Para nos, Senhor, trazer vida e vida em abundância, Pai. Para nos mostrar a verdade da Tua palavra e a verdade vai nos libertar, Pai. Obrigada, Senhor, porque a cada passo que nós damos de fé, o Senhor nos mostra o próximo passo que nós devemos dar. Obrigada, Senhor, porque todas as vezes que estivermos frente a um obstáculo, Pai, frente, Senhor, a uma circunstância, ó Pai, nós só
Senhor, precisamos clamar a Ti e o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Graça nós te damos, Pai. Fala conosco hoje através, Senhor, da Tua palavra, da palavra que vai ser ministrada, Pai, para que nós possamos sempre seguir o caminho certo e nunca retroceder para trás, porque o justo vive pela fé. Graça nós te damos em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo e vamos agora louvar ao Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, hoje cantando hinos da harpa, que tanto fizeram parte das nossas vidas. Se tu, minha almas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoas dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, a minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma,
Graça e paz, igreja. A palavra que eu quero compartilhar com vocês na oferta está em 2 Coríntios 9, 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nesse sentido, eu queria que você refletisse sobre essa palavra, sobre essa instrução do apóstolo Paulo aos Coríntios e meditasse sobre o que você, o que nós, o que eu, o que você estamos fazendo para a manutenção da obra do nosso Pai Celeste, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O quanto que de coração, o quanto que com alegria você tem ofertado, você tem contribuído para a manutenção da obra do Senhor. Nós vivemos tempos difíceis, meu irmão, mas nós temos um Deus que é poderoso para tornar abundante em cada um de vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, nós possamos superabundar em toda boa obra. Que nós possamos superabundar de amor, superabundar com as nossas contribuições materiais, porque Deus tem nos dado tudo em ampla suficiência. Se você não tem essas coisas ainda, meu irmão, então convença seu coração que Deus já te deu tudo que você precisa para ter uma vida abundante em todos os sentidos. Fique em paz e medite sobre essa palavra. Oi, rapaz, espero que estejam todos bem. Passei aqui pra falar que a gente tá com a campanha do Liga Pra Mim. Liga pra mim! Você tá com saudade daquele irmão, faz tempo que você não conversa com ele. Pega o telefone e liga. Liga pra mim. Você é assim, não liga pra mim. Eu vou chorar. Liga pra mim. Mais um culto online, mais uma mensagem diretamente para o seu coração, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem para trazer conforto para o seu coração. Esse é o intuito do Mensagem Diária. Se você não está assistindo o culto online, você está vendo essa pregação, essa mensagem, esse sermão, que espero que alcance o seu coração. E o título da mensagem de hoje é O Bumerangue de Deus. Isso mesmo, você não está doido, é o bumerangue de Deus. E eu quero convidar você a ler um texto comigo, vai aparecer aí na tela. Mateus 10, do 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequenininhos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quero convidar você a orar comigo agora. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora a revelação do alto. Vem abrir os nossos corações agora. Vem nos revelar os mistérios do teu reino. Nós te pedimos, fica conosco. Fica comigo enquanto estou falando com cada amado e amada irmã e irmão, cada pessoa que nos assiste e visita cada lar. Sopra, pois o Senhor sopra sobre toda a terra. Sopra e ensina a tua palavra, guia a tua verdade e nos revela esse mistério
esse princípio que nós vamos falar hoje, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Bem, nós vamos falar sobre o bumerangue de Deus. E para quem não sabe, o bumerangue, vou colocar aqui na tela para você ver, é esse objeto mais conhecido nesse formato, mas existem vários formatos. Ele é mais conhecido nesse formato de V, de asa delta. E aí foi um objeto antigo que foi feito pelos australianos, pelos aborígenes australianos, há muito tempo atrás, e ele era usado para caçar e para guerra. E o intuito dele era você arremessar usando realmente como uma arma, e acertar na cabeça do animal, atingir o animal, espantar pássaros para que eles fossem para as armadilhas. E o intuito dele nunca foi, como a gente sabe, que é lançar o bumerangue e ele voltar para sua mão. Por que o bumerangue voa? Porque ele tem um formato como de uma asa de um avião. E por isso que ele voa. Mas até então eles lançavam e não voltavam. Era para atingir o oponente, para caçar. E até que então, certo dia, não se sabe quando nem onde, lançou-se o bumerangue e ele voltou para a mão daquele que o lançou. Se esse foi atingido, não sei. E com isso, passaram-se os anos. Hoje o bumerangue virou um esporte. Ele tem inúmeros formatos. Existem campeonatos disso. O Brasil até já teve um campeão de bumerangue, um campeão mundial de bumerangue. Mas existe uma maneira correta para arremessar o bumerangue para que ele volte para a mão daquele que o lançou. Não é qualquer um lançando ou de qualquer maneira que o bumerangue vai voltar para a pessoa que o lançou. Por incrível que pareça, para que o bumerangue volte para a mão da pessoa que o lançou, ele não tem que lançar o bumerangue na horizontal, tem que lançar ele na vertical, em pé. Lançando assim, de pé, o bumerangue vai dar a volta e vai voltar para aquele que o lançou. Tudo isso por causa de um fenômeno físico chamado de precessão giroscópica. É o mesmo fenômeno que faz a nossa bicicleta andar, que faz a moto andar, que faz o helicóptero voar. Bem, eu não sou físico nem matemático, mas o mundo espiritual também funciona com leis. Não com leis físicas, que depois são descobertas, entre aspas, por homem, nada mais do que colocado numa forma entendida como que funciona. Assim também, no mundo espiritual existem leis, da quais as coisas funcionam. E a gente tem que entender que a palavra de Deus é a lei de Deus. Que esse livro não é um livro religioso, mas que é a constituição de um reino, da qual eu e você temos que fazer parte, mais do que ter uma religião. E no reino, a palavra do rei é lei. Portanto, se nós queremos pertencer ao reino dos céus, ao reino de Deus, e não dá para pertencer ao reino dos céus depois de morrer, tem que ser agora, nós precisamos entender que ele funciona por leis e que nós temos que obedecer, e não só obedecer dessas leis, mas a gente também pode utilizar dessa lei para o nosso benefício, como se utiliza o bumerangue para hoje como um esporte, ou se utiliza a bicicleta para andar, a motocicleta e o helicóptero se utilizam das leis físicas para que se tenha um meio de transporte melhor. Assim, então, eu e você podemos usufruir
de tudo aquilo que Deus preparou para nós, através da morte de Jesus, conhecendo as leis espirituais que estão na palavra de Deus e que são principalmente ditas para nós nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o próprio Jesus, tem muitas palavras do próprio Jesus ali. Se você tem uma Bíblia às vezes especial, vai estar marcado em vermelho, e Jesus ele vai dar o verdadeiro significado da palavra de Deus, da lei de Deus, que muitas das vezes a gente não consegue interpretar da maneira correta. Portanto, aqui o próprio Jesus está dizendo, e como nós vimos no vídeo anterior da semana passada do culto, nós falamos sobre a lei da semeadura, sobre colher e sobre plantar e colher, sobre plantar e ceifar, sobre semear e ceifar, como está escrito em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar ele vai colher. Se você não assistiu, assista no vídeo anterior. Se você está assistindo ao vivo o culto, depois eu vou deixar o iCard aqui em cima, vou deixar depois nos vídeos anteriores, quando eu terminar você clica ali. Mas hoje eu quero continuar falando para que eu e você possamos usufruir de tudo aquilo que Deus planejou para nós. A Bíblia diz lá em Efésios 1,3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você já imaginou você ter toda a bênção que Jesus já preparou para você e para a sua vida, manifestada no reino, manifestada aqui na terra? Está dizendo que está no mundo espiritual. E como que a gente traz algo do mundo espiritual para o mundo físico? A gente traz isso pela fé. Porque a fé é a materialização daquilo que é espiritual. A fé é a materialização daquilo que não se vê. É você crer na luz mesmo no escuro. Então você precisa entender que aqui nesse texto que eu li com você de Mateus 10, do 40 ao 42, Jesus está falando mais ou menos de um bumerangue espiritual, de um bumerangue divino, que nós podemos multiplicar a lei da nossa semeadura e até colher aquilo que a gente não plantou. Com isso não estou quebrando a lei, não está quebrando a lei de Gálatas 6,7, mas você pode ceifar de uma forma que você vai receber algo muito maior na sua vida. Para que eu e você possamos receber todo o galardão, toda a recompensa que Deus preparou para nós. Preste atenção que no texto, Jesus vai dizer que várias vezes a palavra galardão. Quem recebe o profeta no caráter do profeta receberá o galardão do profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que um copo a um desses pequenininhos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ele usa a palavra galardão 3 vezes. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, na NVI vai usar a palavra recompensa. Você quer ser recompensado por Deus ou não? Se você dizer que não, é mentira. Se Deus quiser, então você não vai usufruir do melhor que Deus preparou para mim, para você. Eu quero viver o máximo que eu puder receber do Senhor na minha vida, porque Ele já conquistou isso na cruz por mim e por você. A gente pode não receber o pleno galardão que Deus preparou para nós, a plena recompensa. Então, não receber todo o galardão, se Jesus já preparou para nós, é como um patins. Talvez quando criança você ganhou um patins e nunca andou com ele, porque tinha medo de estragar. Ou você tem na sua casa um conjunto de louça muito bonito que você nunca usa. Vai ficar lá para sempre, para que vai servir? Não deixe o que você está guardado só porque é medo de usar. Você tem que utilizar, senão você não vai usufruir dele. Para que você tem? Da mesma forma, Jesus está nos mostrando como que nós podemos
lançar o bumerangue divino e receber ele de volta com muita alegria. E aí então eu quero começar a dizer uma coisa para você, que esse bumerangue divino vai funcionar através da atribuição de valor. Através daquilo que você faz no seu dia a dia, e isso revela a atribuição de valor que você dá para todas as coisas. Quando eu e você compramos uma casa, é porque a gente atribui valor a ela. A gente paga um financiamento, às vezes, muito longo. Acho que hoje existe financiamento até 35 anos. Você compra um carro e paga financiado em 60, 72 meses. Você compra uma roupa um pouco mais cara do que uma roupa normal porque tem uma marca. Você compra uma TV, um celular às vezes melhor por causa daquela marca. Ou você compra um celular que é mais caro às vezes do que você pode. Por quê? Porque eu e você atribuímos valor a isso. Então, para que o bumerangue de Deus funcione na sua vida, baseado no texto aqui de Mateus 10, você precisa entender que você precisa atribuir valor às coisas sagradas. Você precisa atribuir valor às coisas de Deus. Você precisa atribuir valor ao reino de Deus. Se você não coloca esse reino no seu devido lugar de valor na sua vida, que é visto pelo que você faz, você nunca vai receber de volta toda a recompensa que Deus já preparou para você em Cristo Jesus. Você nunca vai materializar na sua vida aquilo que está escrito em Efésios 1:3. Você pode orar o dia inteiro, mas não vai funcionar se você orar e na sua vida diária você não ir, vamos dizer assim, atrás da sua oração. Se a sua prática não for de acordo com aquilo que você está orando. Porque eu tenho que utilizar da maneira certa as leis espirituais, assim como eu tenho que utilizar da maneira certa as leis da física, para que ela, por exemplo, faça uma bicicleta andar e não cair. Você sabia que se você empurrar sua bicicleta andando, ela não vai cair? Se ela fica parada, ela cai. Mas mesmo não tendo ninguém sentado, ela anda. Por quê? Por causa dessa lei da física. Desse fenômeno físico que eu te falei, que eu já até esqueci o nome. Enfim. Então, olha só. Jesus falou assim, ninguém pode ser meu discípulo se não negar a si mesmo, se não tomar a sua própria cruz, e aí então me seguir. Jesus falou que nós temos que utilizar da força para entrar no reino dos céus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas não uma fé morta, uma fé viva. Porque o caminho da salvação é um caminho apertado, que passa por uma porta estreita. As multidões seguiram Jesus. Mas quando Jesus, por exemplo, utilizou palavras duras em João 6, a multidão falou assim, são duras as suas palavras, quem poderá suportá-las? E foram embora. Jesus então chegou para os 12 e falou, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro vai dar aquela famosa frase, a resposta, para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Agora, se você não é multidão, se você quer ser um discípulo, se você é um discípulo de verdade, existe a categoria do verdadeiro discípulo e do falso discípulo. De um seguidor ocasional. O que vai se caracterizar esse seguidor ocasional, esse falso discípulo? Olha, certo dia um homem chegou para Jesus, Jesus, te seguirei para onde o Senhor for. E aí Jesus falou, olha, eu não tenho nem onde dormir. Você está disposto a viver essa vida que eu vivo?
que não tem nenhum lugar para dormir? Então, seguir Jesus, nós temos que entender que nós temos que atribuir valor ao reino. Atribuir um valor ao reino dos céus. Entender que a nossa vida não é mais nossa e que tudo que nós temos é dele agora. Porque ele se tornou Senhor. A palavra Senhor é Kyrios no grego, no Novo Testamento, e significa dono proprietário. Ele se tornou Senhor, logo ele se tornou meu reino. Um reino, tudo que existe num reino pertence ao rei. Não pertence ao súdito. Não estamos falando de um reino como na Inglaterra hoje, que a rainha nem governar, ela governa. Ela é apenas representante do povo. Quem governa é o parlamento, quem governa é o primeiro-ministro. Estamos falando de um reino absolutista, no qual a palavra do rei é lei, na qual o próprio rei é o judiciário e na qual o rei também é o executivo. Portanto, no reino dos céus funciona dessa forma. Então você tem que entender, nós temos que entender que nós devemos atribuir todo o valor possível a esse reino, para que a gente possa lançar o bumerangue divino e receber de volta. Olha o que Jesus disse, por exemplo, em Mateus. Ele disse assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, a qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Nessas duas parábolas que eu contei para você, aquele que encontrou o reino dos céus, que estava escondido, que só ele conseguiu distinguir esse valor. Então só o Espírito Santo pode revelar para você os mistérios do reino. Jesus fala assim, olha, a vós foram dados os mistérios do reino. O povo, por mais que ouça, não vai entender, por mais que escute, não vai entender, e não vai querer no coração se converter e vai ser salvo. Por isso que muitas das vezes você vai ver pessoas que vão ouvir a mesma mensagem que você ouviu e vão dizer assim, eu não entendi nada. Porque para entender essa mensagem que eu estou falando, precisa do Espírito Santo. Precisa ter nascido de novo. Se não entendiam Jesus, quanto mais não vão me entender ou te entender quando a gente fala das coisas do reino. Porque precisa ter nascido de novo. E então foi dado a você. Você sabe o valor que esse reino tem. Como o homem que encontrou o tesouro oculto no campo, foi lá, colocou o campo de volta, não roubou do campo, não tirou, foi lá, pegou tudo que ele tinha, vendeu e comprou o campo. Como o homem que encontrou uma pérola de grande valor, ele sabia o valor que tinha, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pedra de grande valor. Assim, para que eu e você possamos usufruir de toda a recompensa, de todo o galardão que Deus tem preparado para a sua vida, nós temos que entender que, assim como Jesus disse da cruz, de negar a si mesmo, o que Jesus está sempre falando é a mesma coisa. É atribuição de valor. Se você entender que o reino dos céus vale mais do que qualquer coisa, você vai entregar tudo. Porque não pode ser uma religião. Não pode ser algo que você faz só para se sentir bem. Religião é a tentativa do homem se ligar com Deus. Religião é algo que aquilo faz para que eu me sinta bem. O que eu estou falando para você do reino dos céus é mais do que você se sentir bem. É você fazer parte de um reino na qual tem um rei e tem as leis. E você pode utilizar essas leis, esses princípios espirituais ao seu favor. Então, se você entender como Jesus fala, no começo do texto, ele diz assim, olha, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe a vocês, recebe a mim. Jesus está falando, aquele que recebe Jesus recebe o Pai. Ele fala assim, ninguém pode ter o Pai senão quem tem o Filho. E ninguém tem o Filho, só o Filho vai ter também o Pai. Para ter o Pai tem que ter o Filho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Só que você tem que receber, a todos quanto receberam deles o direito de se tornarem filhos de Deus.
Mas não adianta apenas confessar com a boca e crer com o coração, só acreditando e não mudando. Eu tenho que me colocar debaixo desse senhorio, entendendo que agora tudo que eu tenho, toda a minha vida, a minha vontade, as minhas emoções, tudo é do Senhor. Se você entender que tudo é do Senhor, você vai poder desfrutar daquilo que Ele preparou para você antes de você nascer. Algo que vai ficar, algo que é eterno. Então, entenda, meu irmão, que você agora precisa atribuir valor às coisas de Deus. Se você coloca as coisas de Deus sempre em último lugar, você não está falando o que Jesus vai dizer em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você atribui valor ao reino de Deus, você está honrando o reino de Deus. Atribuir valor significa dar honra. Atribuir valor significa você gastar. Você precisa entender que se você coloca sempre em último lugar e você só faz as coisas centradas em você, você quer utilizar do reino só para o seu benefício próprio, isso não é atribuir valor ao reino, é usar do reino. É como que a gente... às vezes as pessoas vão usar das pessoas porque elas têm um valor, porque elas têm um dom, porque elas têm algo que elas precisam, mas estão usando as pessoas. Assim nós não podemos usar do reino. E por isso que Jesus está falando que a gente precisa atribuir valor. Não, atribuir valor não é o valor do comum. Por que você pagou caro na sua casa? Porque é importante para você. Por que você pagou caro numa bolsa, numa calça, numa blusa, num celular, em alguma coisa que você comprou? Porque ela vale para você. Você foi lá e gastou com isso. Então, da mesma forma, se você não entender que sem atribuição de valor às coisas de Deus, você não vai ser abençoado, não vai receber todo o galardão que Deus tem preparado para você. Você vai entender assim, o próprio Jesus não pode fazer algo por você. Ora, a Bíblia diz lá em Lucas 4, 16 ao 30, que Jesus vai para Nazaré, sua cidade natal. Não que ele nasceu, mas que ele viveu, né? Nasceu em Belém. E aí então ele lê o texto de Isaías 61, dizendo que a profecia se cumpriu, que o Espírito do Senhor está sobre ele. E aí começa a dizer, olha, mas você não é filho de José o carpinteiro, nós conhecemos Maria, sua mãe, nós conhecemos as suas irmãs, os seus irmãos. Como que você diz que você é o Messias que está escrito aqui? Como que você diz que você é o ungido do Senhor? Como que você diz que você é o Cristo? E aí Jesus vai dizer que em nenhum outro lugar o homem é desonrado, é atribuído a ele um valor comum, senão na sua própria terra. Um profeta na sua terra é sem honra. E quando a gente diz sem honra, é sem atribuição de valor, é considerado comum. Consideraram Jesus comum. E ele vai dizer assim, assim fizeram com quem? Com Elias. E ele não multiplicou a farinha, senão de uma mulher que não era de Israel, que era de Sidom. Assim aconteceu com Eliseu, ele não purificou nenhum outro leproso, senão Naamã, que era sírio, do exército sírio, e que já tinha matado muitos israelitas e levado para o exílio. Porque consideraram aqueles profetas comuns. E quando a gente considera o reino de Deus comum, quando a gente coloca o reino de Deus lá embaixo, as últimas coisas, as coisas sagradas, as coisas de Deus, no último lugar, a gente não consegue receber toda a recompensa. Por isso que Jesus vai dizer que nós vamos fazer isso no nosso relacionamento primeiro com Ele e depois com aqueles que são enviados por Ele. Quando você recebe um profeta, no caráter do profeta, aqui ainda está no tempo intertestamentário do Antigo para o Novo Testamento. Então a gente entende profeta, a palavra usada para profeta ali era a palavra para todos os líderes da igreja,
que hoje nós temos os apóstolos, como diz, chamam um para apóstolos, outro para profetas, evangelistas, pastores, mestres, né? Hoje nós temos líderes, obreiros, diáconos, enfim, pessoas que estão na igreja, que são representantes de Deus. A gente não tem que olhar para a pessoa, porque a pessoa pode ser falha, como eu sou falha, como qualquer pessoa pode ser falha, mas que ela tem uma atribuição divina. E quando nós recebemos essa pessoa no caráter, nesse nível, e a gente abençoa essa vida, honrando, a gente vai receber o mesmo galardão do profeta. Você pode não fazer o que a pessoa faz, mas se você receber essa pessoa da mesma maneira que você receberia Jesus, da mesma maneira que você encara ou deveria encarar as coisas de Deus e do reino dos céus, você vai receber a mesma recompensa dele. É o que está dizendo. E aí continua dizendo, quando você recebe um justo no caráter de justo, está falando do irmão, no mesmo nível. Você vai receber o galardão de justo. Quando você receber também um novo convertido, uma pessoa que está começando na fé, e honrar ele também, você também vai receber o seu galardão completo. Vai receber o galardão dos 3 níveis, de quem está acima, de quem está no mesmo nível e quem está abaixo do nível. A mesma recompensa que ele conseguiu, por quê? Porque você honrou, porque você atribuiu valor. Mas para você atribuir valor para o profeta, para o justo, para o pequenininho, que está dizendo no texto de Mateus 10, do 40 ao 42, você primeiro tem que ter atribuído valor primeiro ao reino dos céus, primeiro a Jesus, primeiro ao Pai, primeiro a Deus. Vai ser algo natural. Mas se eu e você não fizermos isso, não atribuirmos valor, se nós não colocarmos na prática, não só sabendo as coisas de Deus em primeiro lugar e atribuir todo o valor e entregar tudo, nós não vamos conseguir receber o galardão completo. A gente vai lançar o bumerangue, a gente sabe, a gente pega e lança, mas lança errado e não vai voltar para a nossa mão. Não adianta só ter o bumerangue, você tem que lançar ele da maneira correta. Assim também, agora que você sabe, você tem que aprender a manejar da maneira correta. E como que eu posso agregar valor na prática? Colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Atribuindo o seu devido valor. Acima de todas as coisas, acima de você, acima da sua vontade, acima do seu querer. Eu fiz algumas perguntas práticas. Você vai dizer que coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, e a igreja, o pastor e os irmãos. E os novos na fé. Mas eu pergunto, vou te fazer algumas perguntas. Você ora todos os dias? Ah, não tenho tempo. Você lê a Bíblia todos os dias? Ah, não entendo. Você tem um horário reservado para oração? Não é só orar antes de comer, antes de dormir, não estou desvalorizando isso é uma coisa, são níveis, mas você tem um tempo reservado que você vai lá, fecha a porta e ora ao seu Pai em secreto, como Jesus fazia. Ele não pediu para a gente fazer algo que ele não fazia. Se você ler na Bíblia, ele sempre vai se retirar para orar sozinho, vai acordar de madrugada para orar. Em momentos mais difíceis da sua vida, já passou a madrugada inteira orando. Você já passou a madrugada inteira orando? Ele tinha horário reservado para oração. Então, você tem horário reservado para oração todo dia? 4. Você, além de ler a Bíblia, tem a prática de meditar, estudar o texto bíblico que você lê, não a partir de estudo dos outros, não estudo teológico, mas pegar a Bíblia e não só dar uma lida naquele texto do dia, mas pegar e ler e meditar. Você frequenta uma igreja regularmente, toda semana, sem chegar atrasado, porque no seu trabalho você não chega. Às vezes a pessoa frequenta, mas ela chega depois de todo mundo e sai antes de terminar. Você não está atribuindo valor, você não está dando o devido respeito. Por quê? Porque você não está chegando no horário. Você não está valorizando. Você participa de algum ministério da igreja? Não é possível que você não tenha nenhum dom que você pode ajudar na igreja. Você participa? Você tem a prática semanal de jejuar? Você tem fala de Jesus, de Deus, do reino de Deus para outras pessoas?
A boca fala do quê? Do que está cheio o coração. 9. Você é dizimista e ofertante mensalmente da igreja que você frequenta? Você gasta todo o seu dinheiro com você, mas com a igreja você não ajuda? Você acha que a igreja, se ninguém ajudar, o que vai acontecer com a igreja? As igrejas vão fechar. Os que vivem da obra, vocês acham que vivem do quê? De fotossíntese? Então é atribuir valor. Atribuir valor é agregar valor. O que fez Nicodemos e João de Arimateia? Agregaram valor a Jesus. Como eu sei que eles se converteram? Eles levaram cerca de 40 quilos de mirra e aloés. E o José de Arimateia deu seu túmulo, que estava ali em Jerusalém, novo, que ninguém tinha sido colocado. Então é você atribuindo valor às coisas de Deus. Você gastou um montão na sua casa, no seu carro, nas suas coisas. Você gasta mais com combustível que você põe no seu carro toda semana que com Deus. Nossa, mas estou passando por um momento difícil. Todos nós passamos, mas será que você não pode, então, nesse momento você não está conseguindo dar o dízimo, você pode dar uma oferta. Você está atribuindo valor. Certo? 10. Você se esforça ao máximo para praticar aquilo que você aprende ouvindo e lendo. Além de você estar se esforçando para aprender, estar meditando e tudo mais, você se esforça para praticar tudo isso, para viver? Bem, tudo isso mostra o nível que a gente atribui valor ao reino dos céus. O nível que a gente tem intimidade com Deus, o nível que a gente vive esse reino ou não, uma religião. E aí, se você entender que você aplicando tudo isso, você está semeando para a eternidade. Galardão não é só uma recompensa agora, galardão é uma recompensa eterna. Algo que a traça não pode comer, que a ferrugem não pode corroer e que os ladrões não podem roubar. E aí você vai ficar menos ansioso, porque se você está atribuindo e jogando tudo para essa vida, num piscar de olhos, a vida passa, a vida termina. E então, o que será na eternidade? Por isso, atribuímos valor àquilo que queremos. Aquilo que a gente quer, a gente atribui valor. Se você quer atribuir valor ao reino, você vai atribuir. Você não vai dar desculpa. Eu não vou dar desculpa. 2. Se atribuirmos todo o valor que o reino pede, tudo, vamos receber o galardão completo. Você quer ser abençoado por completo, não só agora, mas na eternidade? Imagine só, seu sonho é comprar uma casa. Seu sonho é comprar aquele carro. E aí vão pôr na sua lápide assim: irmão tal, irmã tal, comprou uma casa. Comprar uma casa pode ser algo bom, todos nós queremos, mas tem que ser algo maior, algo eterno, algo que passe. Jesus não comprou causa nenhuma e continuamos falando dele. Por quê? Porque ele cumpriu 100% a vontade de Deus. Uma coisa que continua, que deixa um legado. Qual o legado que nós vamos deixar? A atribuição de valor é a honra que eu e você damos na prática. Meu irmão, sabe por que a gente coloca tanta mensagem todos os dias no YouTube, agora no Instagram, no Facebook? Por que a gente coloca devocional? Por que a gente faz o grupo na quarta-feira? Por que a gente tem no domingo 2 mensagens para você, uma de manhã e uma tarde? A gente prepara cultos diferentes. Sabe por que a gente faz tudo isso? Porque a gente ora por você, porque a gente visita você, porque tudo isso? Porque a gente agrega valor a você. Porque você é único, você é especial. Deus te fez, Deus te formou. E não tem outro igual a você. Então, meu irmão, minha irmã, o amor ele tem que ser visto na prática, da atitude. E toda relação que só um lado dá, ela vai se enfraquecendo até que ela termine. E por isso que a gente tem que agregar valor. Em primeiro lugar, ao reino dos céus e a sua justiça. E é isso que eu quero orar com você e por você. Pai, nesse dia, nessa hora, que o teu bumerangue divino possa ser lançado pelas nossas mãos da maneira correta para voltar e recebermos
todo o galardão que o Senhor já preparou para nós e que estão nas regiões celestiais em Cristo. Colocando a fé na prática da maneira correta, nós sabemos que vamos receber todo esse galardão agora e na eternidade. Queremos receber o galardão do profeta, o galardão, Senhor, do justo e o galardão dos pequenininhos. Mas também queremos receber todo o galardão que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, por isso abre os nossos olhos e nos faz colocar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Faz-nos, Senhor, em nome de Jesus, abrir os olhos para as tuas coisas e valorizar na prática. Valorizar estando, participando, nos envolvendo, falando do Senhor, compartilhando os vídeos, Senhor, ó Deus, ó Pai, orando, fazendo tudo o que chegar à nossa mão, abençoando, cuidando, para que o seu nome e a sua glória seja revelada através das nossas vidas e sejamos luz da terra, sal do mundo, como o Senhor nos fez para ser, no nome de Jesus. Amém, meu irmão? É uma palavra do reino dos céus para o seu coração. Que Deus te abençoe. Eu creio que no Instagram, que a gente está colocando vídeos todos os dias de manhã, em breve eu vou falar com você, vou te dar um curso sobre a honra. Eu vou falar melhor sobre o que a gente falou hoje, tá? A gente pretende colocar outros cursos para você, então que você possa estar nos acompanhando em todas as redes sociais, para que você possa estar sempre sendo abençoado, sendo edificado na palavra de Deus, para que a gente possa praticar as leis espirituais ao nosso favor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Hoje é o primeiro domingo do mês, que nós chegamos ao momento da Santa Ceia. Por que nós continuamos fazendo a Santa Ceia se nós não estamos juntos? É por isso que é importante que você reúna a sua família. Mas eu quero ler com você o texto do memorial de 1 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós continuamos participando da Santa Ceia, mesmo online, porque é um memorial de ressurreição. É um memorial da vida, do propósito de Jesus, que partiu o seu corpo na cruz por nós e que derramou o seu sangue na cruz por nós. Fazendo isso, ao comer o pão e ao beber o sangue, nós também estamos dizendo que fazemos parte do seu corpo aqui na terra, que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Igreja é ser corpo de Jesus. Não ser apenas praticante de uma religião, mas participar do reino. Então você que é filho, filha de Deus, você que participa do reino, quero convidar você a pegar os elementos do suco de uva e do pão, para que nós possamos consagrar. Se você não pegou, corre lá para pegar. Você pode parar o vídeo e voltar aqui. Eu quero orar com você, você que já pegou o suco de uva e o pão. Pai, nós consagramos os elementos do suco de uva e do pão, como a simbologia do sangue de Jesus derramado na cruz e do corpo de Jesus partido na cruz, para que a gente tivesse uma aliança contigo, ó Deus, através do novo sangue, o sangue de Cristo, o sangue eterno, que é da nova aliança. Por isso, Senhor, que nós possamos ser renovados espiritualmente e que, se tivermos cometido pecados, sejam perdoados, à medida que a gente também confessa antes de participar, e à medida que o Senhor nos renova
E eu te peço, renova um coração arrependido, no nome de Jesus. Amém? Antes de participar da Santa Ceia, eu quero convidar então você a fazer uma oração de perdão de pecados. O texto de 1 Coríntios continua dizendo que todo aquele que come do pão e bebe do sangue sem discernir o corpo do Senhor é réu do corpo do Senhor. Então examine, pois, o homem a si mesmo. Por isso que o Senhor Deus nos deu o Espírito Santo para nos convencer do pecado. Então quero convidar você a fazer sua oração silenciosa. Se tem algo que te condena, que impeça de você participar da Santa Ceia, confesse agora. Se você ainda não confessou o Senhor Jesus, confesse agora o Senhor Jesus, entregue a vida para Ele, para que você possa participar desse momento tão maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor, que nós comemoramos a ressurreição e comemoramos também a volta de Jesus, na qual Ele vai voltar num reino, com todo o reino de glória, para reinar aqui na terra, para julgar vivos e mortos, para destruir as obras do inimigo e para trazer a plenitude do reino dos céus aqui para a terra. Quero orar com você e por você. Mas para isso, primeiro faça a sua oração silenciosa em nome de Jesus. Sim, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões. Nós, quando pecamos, nos rebelamos contra Ti, pecamos contra Ti somente. Por isso o Senhor é justo no Teu falar e reto no Teu julgar. Mas então confessamos a Ti o nosso pecado e Tu és fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar com o sangue de Jesus, para que possamos participar agora do momento da Santa Ceia em santidade, discernindo o corpo do Senhor e mantendo a fé viva, mesmo não estando perto dos irmãos da igreja, mas, Senhor, porque nós amamos o Senhor e porque isso é um memorial Teu, nós vamos continuar fazendo até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar então você a pegar o seu suco de uva. Eu vou colocar o meu aqui no cálice. Pegue então o seu suco de uva. Pegue o seu pão e com muito temor no seu coração e com muita alegria, quero convidar você a comer do pão e a beber do suco de uva em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por podermos participar desse momento maravilhoso em que nós renovamos a nossa aliança contigo, a nova aliança no sangue de Cristo, sangue perfeito, imaculado, derramado na cruz, que nos purifica, que nos justifica, que nos faz filhos, que nos torna aceitos, que faz-nos entrar no teu reino e que nos faz continuar, prosseguir, mesmo em meio às dificuldades que estamos passando, nesse memorial, nesse momento, crendo que o Senhor morreu e ressuscitou por nós e que um dia o Senhor há de voltar também para nos buscar e para reinar em plenitude em toda a terra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, mesmo online, e que em breve, eu creio, nós vamos estar juntos novamente e que nós possamos manter a nossa fé viva, buscando a Ti de todo o coração, em oração, em jejum, em quebrantamento, em confissão, em meditação na Tua Palavra e na propagação do Evangelho da forma que dá para ser feito agora, principalmente através da internet. Assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e vamos passar para o próximo momento do culto. O momento da bênção apostólica. Chegamos ao final do nosso culto e, graças a Deus, culto de Santa Ceia, você recebeu uma palavra para o seu coração, que você possa ser renovado espiritualmente,
que você possa colocar na prioridade o Senhor, que você possa estar conosco todos os dias, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta. Nós colocamos uma live para você no Instagram e no Facebook. E todos os dias de segunda a sábado, às 8 horas da noite, nós colocamos também um vídeo para você no YouTube. Então nos siga nas redes sociais. A gente também está no Twitter. Temos um site também que tem uma devocional todo dia, mensagemdiaria.com.br. Você pode estar com a gente sempre. Nós queremos ser instrumento de Deus para que Deus realize o seu propósito, o sonho de Deus na sua vida, que seja plenamente realizado, e para isso que nós estamos aqui juntos. Muito obrigado por ter participado de mais um culto online. E agora eu quero empreitar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Graças a Deus, até o próximo culto online. Em nome de Jesus.